Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de falar sobre o tema, já gostaria que você desse seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é Cânticos de Romagem. O que vem a ser esses cânticos de romagem e onde eles estão? Eles estão em Salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 capítulos, são 15 cânticos. E antes de falar sobre o assunto, antes de falar sobre o tema, já gostaria de ressaltar sobre a questão das traduções diferentes. Traz uma nomenclatura também diferente. Fala sobre os cânticos de degraus e os cânticos de peregrinação. Praticamente a mesma coisa, são sinônimos, são palavras diferentes que têm o mesmo significado, é a mesma coisa. E antes de falar sobre isso, também gostaria de falar sobre os autores de Salmos. O livro de Salmos tem 150 capítulos. Os primeiros 73 capítulos, foram escritos por salmista Davi, a grande maioria deles, entre outros autores como Salomão, Moisés, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, entre outros autores também desconhecidos, que nós não sabemos quem escreveu. E falando aqui um pouco sobre a cultura judaica e sobre o povo de Israel, existiam algumas festas judaicas, que eram 7 tipos de festas. Mas dentro dessas 7 tipos de festas, 3 eram mais importantes. Quais eram, né? Quais são essas festas? Era 3 festas. A primeira festa era a festa da Páscoa. A segunda festa, a festa das colheitas. E a terceira festa era a festa do tabernáculo. Então essas 3 festas eram as festas mais importantes que tinham. E segundo a lei de Moisés, pedia para que o povo de Israel fosse até Jerusalém, oferecer sacrifício, levando suas famílias, saindo das suas terras, saindo dos seus países e indo a Jerusalém, a Terra Santa, onde ali eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor. E falando sobre esses 15 capítulos e esses 15 cânticos, dentre esses 15, 4 o salmista Davi escreveu, que é o Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 131 e o Salmo 133. São 4 capítulos que o salmista Davi escreveu. E o Salmo 127 foi escrito por Salomão, seu filho, que reinou durante 40 anos sobre Israel, assim como seu pai também, que reinou durante 40 anos sobre Israel. E é interessante lembrar, e tentar lembrar para vocês aqui, que dentro desse grupo também, eu vou estar citando alguns capítulos para vocês. Eu vou citar 3 para você, o Salmo 121, o 122 e o 133. O Salmo 121 diz assim, Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 122 diz o seguinte, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, o rei Davi, se alegrou quando alguém falou para ele, vamos à casa do Senhor. E o Salmo 133 diz o seguinte, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então a gente lê esses capítulos, lê a Bíblia, mas é novidade para a gente, nós não saberíamos, não sabíamos que esses 3 capítulos estavam inseridos nos cânticos de romagem, ou os cânticos de peregrinação. É interessante também lembrar sobre o véu do Antigo Testamento. Só algumas pessoas tinham acesso a Deus. Vou citar alguns exemplos aqui. Profetas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Essas 3 classes de pessoas tinham acesso a Deus. Eu vou explicar para vocês o que significa. O profeta, qual era a finalidade do profeta? Ele receber de Deus e levar para o povo. E o sacerdote? Trazer as lamentações do povo de Israel e levar para Deus. E só essas classes de pessoas que tinham acesso a Deus, porque existia um véu. Nem todas as pessoas tinham acesso a Deus, porque existia um véu. O véu separava as pessoas de Deus. Só que esse véu ele foi rasgado. É interessante que ele foi rasgado de alto a baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, mas ele foi rasgado de cima para baixo. Por quê? Porque o próprio Deus rasgou. O próprio Deus rasgou no Antigo Testamento. E todo esse sacrifício, onde as pessoas saíam das suas terras, onde eram peregrinas, onde faziam as suas romarias, eram romeiros, estavam indo para a cidade de Jerusalém, oferecer sacrifício a Deus, no Novo Testamento não precisava mais, porque o próprio Jesus veio como sacrifício, ele morreu pelos nossos pecados em sacrifício, mesmo sendo justo.
Então não precisava mais fazer sacrifícios, não precisava mais ir a Jerusalém, oferecer sacrifícios a Deus, porque o próprio Jesus veio, mesmo sendo justo, morreu pelos nossos pecados. E as pessoas não tinham acesso a Deus. E hoje eu tenho acesso a Deus através da oração. Eu consigo falar com Deus através da oração. Eu não preciso mais fazer sacrifícios. E aplicando para os nossos dias de hoje, nós somos esses peregrinos. Nós somos esses forasteiros, né? Onde estamos indo para Nova Jerusalém. Não uma Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém celestial, né? Onde nós iremos. Nós não precisamos ir mais na Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial, aplicando para os nossos dias de hoje. E eu espero que essas dicas possam ser valiosas para cada um de vocês.